Oi, gente, a gente está voltando aqui. A gente está voltando de uma forma muito divertida, porque dessa vez não vai ser mini podcast. Acho que isso aqui está virando uma série. Nós vamos fazer uma série com a Tice construída com o Silvio. Porque o assunto é lindo. O assunto é muito importante para a gente. Muito importante. O Brasil tem um número enorme de empresas familiares. Mais de 90%. Mais de 90%. Então a gente vive isso. Então você não sabe como está sendo importante para todo mundo. E vai virar minissérie com certeza. A gente estava discutindo um pouco aqui sobre, primeiro, case de sucesso, o que você puder falar, compliance e tal, não sei o quê. E aí nasceram duas perguntas. A primeira, e quando tem que colocar um CEO? Uma pessoa de fora, que não é família, tal, não sei o quê. E nesse mesmo embalo, a segunda pergunta é, e aí? Eu não quero continuar. E não é não querer continuar. Meu pai não viu no Silvio um cara que ia ficar dentro de uma loja. Ele não estava errado. Então era iminente que a loja ia fechar. Fechou? Ok. Mas ele tem essa visão. Agora é tua vez. Como é que a gente sai dessa? A gente sempre precisa preparar, né, quando a gente está falando das próximas gerações, preparar para que assumam os diferentes papéis que a gente tem, né? Então, algumas vezes não vai ter gente no papel executivo, tá? E a gente tem alguns exemplos aí de grandes famílias que não têm realmente familiares nos papéis executivos, mas tem acionistas, tá? Então, isso é importante. Então, algumas vezes, sim, chega em alguma geração, por exemplo, se a gente pega, vou dar um exemplo da Faber-Castell, né? 14ª geração. Uau. Então, pensa, algumas vezes a gente pega terceira geração, que já são 30, 40 pessoas, se a gente soma com as outras, formam 50, 60, imagina aí a da Faber-Castell, né? Não dá para colocar todo mundo e nem é saudável para o negócio que tenha todo mundo da família ali. E aí tem uma coisa que a gente também precisa falar que é muito importante. Interesse. A gente precisa considerar o interesse das pessoas, né? Ninguém quer estar num lugar forçado, né? Ninguém quer fazer alguma coisa forçada. Então a gente, sempre quando a gente trabalha com o desenvolvimento no individual, no coletivo, a gente fala que o ponto é a gente entender os interesses das pessoas, né? Você está interessado em trabalhar nos negócios? Você tem esse interesse? Porque algumas vezes você tem interesse da perpetuidade aos negócios da família, mas não como executivo, né? Tá tudo bem, a gente vai te desenvolver para ser um ótimo acionista, para ser uma pessoa que esteja na governança, para ser uma pessoa que lida com impacto social. Então, assim, tem vários outros papéis que dá pra gente trabalhar ali na família, tá? Algumas vezes vamos precisar profissionalizar, né? Então, seja profissionalizar o papel de CEO, tá? Algumas vezes é difícil, tá? Para um sucessor olhar isso, então, ou algumas vezes a pessoa não vai estar pronta, tá? Existe o interesse, mas a gente olha para o nível de prontidão de um membro da família e a pessoa não vai estar pronta para sentar naquele cargo, tá? E aí vai precisar alguém fazer um assessment, né? Então, isso também é muito importante, acompanhar. E não é acompanhar assim, a partir de amanhã a pessoa precisa sentar, então quando ela sentar a gente acompanha. Uns 2, 3 anos antes, a gente precisa começar a preparar essa pessoa para que quando ela esteja no cargo, ela esteja mais preparada. Por que eu falo mais preparada? Porque 100% preparada a gente nunca tá. A gente nunca tá. Não vou ser aqui utópica. Você pode chegar depois de todo o assessment também e falar, não é o cara. Exato. Exatamente. Para todo o assessment e falar, opa... Até porque quando a gente tá falando da sucessão, a gente tem que olhar pro futuro, né? Então, muitas vezes, voltando àquele ponto que trouxe até aqui e não leva pra frente, talvez o CEO que a gente tinha era ótimo para os desafios que a gente tinha até aqui. E para os próximos desafios, não seja aquela pessoa, né? Seja uma pessoa da família ou seja até alguém que estava ali no negócio, né? Alguém que é um não familiar, que a gente não tem, assim, era muito bom até certo ponto, tá? Por isso, quando a gente fala, o John Davis, que é o nosso fundador, fez uma pesquisa e tentou entender o que as famílias que são tão longevas têm em comum, né? E ele chegou em 3 pontos. Quando a gente olha para o crescimento de ativos da família, então, assim, as famílias crescem mais rápido do que os ativos, tá? O número de pessoas, então a gente precisa olhar com atenção para isso. A gente precisa olhar para a união da família, né, como eu mencionei, e para o desenvolvimento de talentos familiares e não familiares. Então, ele deixa bem explícito que a gente precisa olhar para os não familiares também, para um caso como esse, né? O não familiar é um cunhado? Não familiar pode ser alguma pessoa que não tem nada a ver. Pode ser um cunhado também. É porque tem esse trauma, sabe o que é? Você vai entrando na família, né? Não é o meu caso, né? Não vou olhar de lado assim, porque não é o meu caso. Mas eles falam que você é agregado, chefe. Você não é da família. Isso aqui é uma casta nobre e você é agregado. E deve ter isso, não tem? Deve ter, muitas vezes. A gente fala de uma pessoa de fora, mas... Por isso que é muito importante quando a gente está fazendo, por exemplo, a construção de um protocolo de família. Um dos pontos que a gente sempre fala. O que é família? Quem é família? Tá? Então, para quem vão ser aplicadas essas regras que a gente está construindo aqui? Porque tem família que cônjuge é família,
tá? Inclusive tem família que cônjuge recebe, é acionista, tá? Vai receber dividendos e tudo mais. Tem família que não atua dessa forma. Novamente, não existe certo, não existe errado, existe o que funciona para aquela família, tá? Então a gente precisa discutir, tá? Esse é um ponto que a gente sempre bate quando a gente está construindo um protocolo de família. O que é família, para quem se aplicam essas regras, tá? E aí, neste caso, quando a gente está falando de talentos, vai entrar como um talento familiar, tá? Então vai ser tratado como a pessoa que é descendente ali do fundador, tá? Até porque hoje em dia a gente tem novos modelos de família, tá? Então a gente também inclui todo mundo, tá? Então a gente sempre discute isso também. E é muito importante, mais um motivo que a gente sempre precisa estar atualizado, né? O mundo muda e a gente tem que mudar com ele. Então a gente também precisa ir adaptando a estes pontos, tá? Isso é uma coisa interessante, né? Você falou que o mundo muda. Do fundador à sucessão, essa ideia aqui que ele lançou se perpetua? A gente fala que o propósito dela se perpetua, tá? Então, por o exemplo... produto não necessariamente. Não necessariamente. Vou dar um exemplo que a gente sempre usa com o cliente. A Disney. Tá? O Walt Disney tinha uma ideia, né? Que era transformar aquilo the happiest place on earth, né? O lugar mais feliz do mundo, trazer essa felicidade para as pessoas. A reza que é por causa da filha dele. Isso. Eu fiz agora The Keys of the Kingdom. Isso. Né? Eu fiz toda a história da Ele queria um Disney. espaço onde os pais pudessem ser felizes com os filhos. Esquecer todos os problemas. Espaço. Exato. Então ele construiu lá a Disneyland, né? Hoje a gente tem um império da Disney, né? O Walt Disney nunca imaginou aquilo. Ele nunca viu a proporção, nunca viu o que a Disney podia se tornar, o que se tornou, né? Começou com um estúdio, inclusive esse ano faz 100 anos, de animação. E hoje em dia a gente tem parques, inclusive do outro lado do mundo, né? E aí tem um documentário que chama A História do Imagineering. Imagineering são os engenheiros da Disney. Sim. Eu uso ele muito com clientes pra gente falar sobre isso. Porque a gente mantém, né? Eles mantêm muito forte a missão do Walt Disney, que era levar felicidade para as pessoas. Só que com um produto totalmente diferente. Então, naquela época, a gente tinha, por exemplo, um carrossel. E naquela época já era inovação. Um carrossel, um lugar onde pudesse ter, por exemplo, um dos primeiros brinquedos, que é o Jungle Cruise, né? Que é aquele, aquele barquinho, o barquinho que dá volta, né? Que até na época ele queria colocar animais de verdade, né? Imagine hoje, por exemplo, nunca ia ser aceito, né? Então, assim, a gente vai levando para outras proporções. Hoje em dia a gente tem na Disney da Flórida o Animal Kingdom, que é o desenrolar da ideia dele. Hoje a gente tem um parque só para isso. Sim. A gente também tem no Magic Kingdom, que acabou de abrir a montanha-russa mais tecnológica do mundo, que é a do Tron, né? O Disney naquela época a gente nem tinha aquela tecnologia para fazer, mas o propósito continua o mesmo. Então, muitas vezes o mundo vai mudar, a empresa vai se adaptar, só não pode perder a essência, não pode perder esse propósito. Então, a inovação, ela não deve ser vista com maus olhos. Ela Sim. deve ser abraçada, para que a gente perpetue de outras maneiras. Tá? O da Disney, para mim, é o melhor exemplo, assim, porque todo mundo conhece, né? Não tem ninguém que não conheça a Disney. Pode não ter ido, mas já viu um vídeo, pelo menos. Sim, com certeza. Você falou de essência, né? Essência, para mim, está ligada à educação. Está intrinsecamente ligado. Como é que a gente faz para o cara entender essa coisa da essência, se a gente está, muitas vezes, lutando com uma educação que não perpetua isso? Né? A gente escuta muito isso. A educação hoje é isso, educação, ninguém gosta de estudar, ninguém gosta de ficar numa sala de aula. Como é que a gente faz? Porque isso é uma coisa que está aqui na página 2, que eu estava vendo aqui, que eu quase te beijei aqui, porque 70% é prática. Que é o que a gente faz no nosso dia a dia, não é? A gente faz isso. Tem que ter prática, tem que ter sala de aula, tem que ter case, tem que ter discussão. Como é que a gente faz, filho? A gente precisa sempre conectar os dois. Então, a educação, a gente não precisa só ver ela como sentar numa sala de aula e ler um livro, né? Isso é ótimo, não vou falar aqui que não é bom, tá? Sim. Isso é bom, a gente incentiva, é ótimo. Mas a gente precisa de tudo. Tudo pode ser educação, né? Em que sentido? A gente pode aprender com os outros, né? Então, volta aquilo que a gente estava falando, por exemplo, da troca entre as gerações. Isso também é uma forma de educar, isso também é uma forma de aprendizagem, né? Então, por exemplo, a gente sempre, para falar sobre legado, a gente recupera a história da família, tá? Então, a gente educa, de alguma forma, sobre o que a família fez, né? Então, por exemplo, retomar assim, por que meu bisavô fundou os negócios? Qual que era a energia que estava ali ligada? Por que ele queria fazer isso, né? Para eu conseguir entender o porquê que eu quero fazer isso. Por que eu quero estar aqui? Não é porque alguém me falou que eu preciso estar aqui, é porque eu quero estar aqui. Ou porque, na verdade, vendo toda essa saga, vendo essa luta,
desperte em mim essa vontade da continuidade. Exato. Porque hoje se fala muito também, o jovem não quer nada, o jovem... Eu não concordo com isso. Não concordo. Desculpa, eu não concordo com isso. O jovem é o contrário, o jovem quer tudo. A gente precisa até fechar. O jovem quer tudo. Eu acho que isso é interessante, não é? Sim, sim. Então, a gente precisa, por exemplo, hoje é uma coisa que a gente tende, eu acho que o que acontece muitas vezes é a gente tentar ignorar um pouco o passado, né? O passado é bom, né? Pra gente olhar no sentido do que foi feito, o que foi construído, pra gente pensar novas formas de construir. Então, um dos pontos principais é a gente recuperar sempre esse legado. Quais foram os pontos, quais foram as histórias. Né? Então, algumas vezes histórias, por exemplo, se a gente pega uma geração, terceira geração, né? Hoje em dia, costuma ter contato com os avós, né? Eu tenho, por exemplo, meus avós, meu avô vai fazer, já vai fazer 90 anos, tenho um baita contato com ele, sei da história dele. Mas a gente pega algumas gerações que não teve contato com o fundador, né? Como é que a gente passa essa história? Precisa estar viva. Então, Eu não tive contato. Meus avós faleceram, eu tinha 7 anos. Então. Eu sempre tive... Sempre houve mais histórias. Sim. Mas como é que a gente traz vivência para essas histórias também, né? Que é uma coisa que a gente fala, as pessoas tendem a achar que a gente só vai envolver os membros dentro da família, dentro do legado, quando já estiverem acima de 18. Não. A gente precisa envolver desde pequeno. Óbvio que eu não vou envolver da mesma forma um adolescente ali de 15, 16 anos, da mesma forma que eu envolvo uma criança de 4, né? Mesmo porque a gente fala que ali até os 10, 12 anos, a gente desenvolve e envolve através dos pais. Dos 14 em diante, a gente envolve através do indivíduo. Tá? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, com uma criança, como a gente já fez, com um álbum de figurinha sobre a família. E aí, eu dou assim, nossa, onde você vê o seu vovô, o seu bisavô aqui, tá relacionado, né? Um dos valores da família é perpetuidade. Já tentou explicar perpetuidade para uma criança de 4 anos? É difícil. Mas a gente faz esse trabalho. A gente tem um trabalho muito bom chamado Álbum de Família. A escola dos meus filhos sempre fez isso. Que é o álbum de figurinha. Exato. Né? Vai, pesquisa, vai, fala, vai buscar história. Contar, recuperar os valores, como eu falei, que são muito importantes. Então, como é que a gente vai trabalhando de uma forma lúdica, tá? E principalmente como é que a gente trabalha. Então, esse é um desafio também. Como é que eu faço uma criança de 4 anos e um adolescente de 18, né, se envolverem ali? A gente vai adaptando a linguagem, a gente vai adaptando o formato. O pessoal já está na faculdade, adapta novamente. A gente vai falar sobre mais uma questão de profissional, uma orientação profissional, já sai ali do vocacional, que é o que eu estava falando. O pessoal de 30, 40, a gente vai desenvolver de uma outra forma. Tá? Inclusive, com a de 30 e 40, que normalmente são os pais dessas pessoas de 4, a gente vai desenvolvê-los, inclusive, para como eles mantêm isso. Tá? E um outro ponto muito importante também que a gente fala, uma outra questão, como é que a gente desenvolve também no sentido de educação financeira. Que é muito importante quando a gente está falando aqui. E como é que eu vou desenvolver esse pai para falar de finanças com essa criança e como eu vou desenvolver essa criança já desde cedo para entender um pouco ali do mundo, né? Não vou falar de dividendos com uma criança, né? Mas vou falar ali de uma troca, de uma moeda, vou já começar a explicar ali, fazer uma brincadeira. Então, o lúdico é muito usado a nosso favor. Eu vou agarrar essa menina. Gente, isso vai virar uma minissérie mesmo. É ótimo estar com você. Vou te falar o que eu, de repente, fiz. Vou te dar um presente. Humildemente. Neto de vendedor, filho de vendedor, só podia escrever um livro chamado Negócio Fechado. O seu Davi, infelizmente, faleceu há 3 semanas. Mas é uma pessoa muito incrível. Então está aqui muito o livro para você. Um pouco da minha geração para a tua geração. Obrigada. Gratidão por estar com a gente. Obrigada a você. Voltaremos com certeza. Então talvez a gente faça, intercalado, um episódio a cada X tempo. Tizi, muita gratidão. Um beijo enorme. Você é muito querida. Marcelo, a baixinha manda muito. Uma frase pra gente fechar. O que você imagina? Vou terminar com o tema que a gente estava falando aqui de educação, mas pra gente falar sobre interesses. Então, para que a gente busque o que a gente gosta de fazer, porque quando a gente gosta, eu sou o maior exemplo disso, quando a gente gosta, a gente faz com paixão. A gente gosta, foi o que eu falei, eu podia ficar aqui falando o dia inteiro, porque eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, a mesma coisa eu falo para os clientes aqui, falo para qualquer pessoa de família empresária. Busque o que você goste e você vai poder contribuir com a sua família. Só precisa achar o como, mas com certeza tem alguma forma. Todo mundo tem como contribuir. Gratidão. Obrigada a você. Um beijo enorme no teu coração. A gente volta com certeza. Um beijo para vocês. Até já.